Olá, boa noite. Bom, estamos aí começando mais um momento, uma live para a gente conversar com vocês hoje especificamente sobre essa questão de girar as chaves do inconsciente, né? Como é que isso é possível e o que que a gente encontra lá? Então, assim, vai ser um bate-papo bastante gostoso e eu queria que dessa vez vocês realmente fossem nos desafiando aqui, a minha Maria Clara, com as perguntas que estão aí dentro de vocês e que vocês gostariam de ouvir falar, tá bom? Então, sejam bem-vindos vocês que estão chegando, Cristiane, olá. A gente tem uns nomes aqui que eu não consigo ler, vocês me desculpem, mas eu estou vendo aqui, ó. É Oluque Salles, isso? Boa noite, Edna, sempre aqui com a gente, né? Eu vou chamar a Maria Clara aqui, tá? Pra gente começar essa live de hoje. E aí, então, da live, girando as chaves do inconsciente. Como é que é isso, né? Então, boa noite para vocês todos. Olha, vamos ver, Maria Clara está conseguindo entrar. Pronto, Ó, aqui. ei, Maria Clara, gente. você pode posicionar melhor, porque isso, agora a gente está vendo você. Estava cortando quase a metade de você. Eu acho que vou Tava só a posicionar aqui, né? testa. Isso. Então, boa noite, Maria Clara. Boa Boa noite, noite, Rocha Eunice. Manuela. Olha aqui, ela dizendo: Olá, diretamente do Acre. Bem-vinda! Que bom! Que alegria ter você aqui e vocês todos que estão chegando. Vocês estão sabendo que hoje nós vamos falar sobre girando as chaves do inconsciente. Gente, esse nome é muito bacana, né? Que ideia que isso vai despertando em vocês? Que perguntas que isso já vai despertando em vocês? Vão deixando aqui as suas perguntas, tá? Vou passar a palavra aqui para Maria Clara, porque é sempre importante pensar que já tem aqueles que nos conhecem, mas tem aqueles que ainda não nos conhecem. Então é bom fazer uma breve apresentação no início, né? E aí a gente já vai entrando no assunto. Mas vocês que já têm as perguntas, vão escrevendo aqui para a gente e também compartilhando esse link para que outras pessoas possam entender que inconsciente é esse, que é possível ou não é possível gerar essas chaves, o que que a gente encontra lá e o que fazer com o que a gente encontra lá. Nós vamos falar sobre isso em breve, tá bom? Maria Clara. Ei, gente, boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. A gente fica muito feliz quando dá certo essa comunicação aqui da internet. Mas, assim, eu acho que o dia de hoje, digamos assim, que esse é o tema principal, né? Tudo que a gente tem falado e os casos que a gente conta, os exemplos que a gente traz, e também as coisas que a gente vai descobrindo, né, nesse processo. Começou com a doutora Renate, com muitas descobertas, mas cada pessoa, cada paciente que faz a sua terapia nos ensina muito. Então a gente percebe que tem coisas assim, que é da própria estrutura do ser humano, que são necessidades fundamentais para todos os seres humanos, de todas as culturas. Tem certas situações que são motivo de sofrimento para todos os seres humanos, principalmente não pelo que acontece, a gente já falou isso muito para vocês, mas pelo modo que cada um experiencia aquilo que acontece, o significado e os sentidos que são muito únicos e muito particulares. É interessante que até com gêmeos, né? Os dois vivendo exatamente a mesma situação, um se posiciona negativamente, o outro se posiciona positivamente. Isso vai nos mostrando como é que o ser humano, o eu nosso, é livre para se posicionar, e é por aí que vamos se tornando possíveis muitas transformações. Muitas até que se pensa que não existe, né? Maria Clara, você já se apresentou? Porque eu pedi para Não. você se apresentar, você foi entrando no tema, né? Mas é porque eu acho que é importante. Tem pessoas, talvez todos já conheçam, mas vamos pensar nos que podem ouvir depois e nos que chegarão, né? Vamos deixar aqui um pouquinho assim, você falando de você e dos seus temas de pesquisa também, para as pessoas saberem, né? A partir de que lugar que a gente está falando, tá bom? Boa Tá noite, bom. Bruno. Obrigada Boa pela sua. noite, Bruna. Obrigada a todos. Bom, gente, desculpa. Bom, é que a gente acha que todo mundo já conhece, mas tem muitos que estão chegando, que são novos, né? Então, meu Isso. nome é Maria Clara Yoshi, eu sou professora do método ADATIP, do qual nós vamos falar para vocês hoje também, né? Mas sobre essa possibilidade. Hoje o foco principal é como é possível girar chaves no inconsciente, né? Como que isso pode se dar e para que e qual que é o, vamos dizer assim, o benefício disso? São muitos, a gente chega lá, tá?
Eu sou professora do Método ADI, eu sou doutora em psicologia, sou pós-doutora em psicologia e em filosofia, e toda essa caminhada foi feita muito no sentido de ir fundamentando cada vez mais esse trabalho que surgiu da prática clínica, surgiu realmente dessa experiência que foi sendo construída ao longo de 48 anos. Então é muita história para contar mesmo. É. E Eu aí, vocês devem ficar pensando assim, de onde que elas trazem tantos casos clínicos para ilustrar, para exemplificar os tipos de sofrimentos humanos e como é que a pessoa superou e saiu daquele processo, da experiência de muitos anos e dessa caminhada nossa de estudos e de pesquisas, né? Então, eu também sou psicóloga, professora, pesquisadora, trabalho aqui junto com a Maria Clara. Aliás, se vocês não sabem, nós estamos, nós duas aqui na TIP Clínica, em Belo Horizonte, cada uma numa sala, né, Maria Clara? E eu também fiz essa trajetória, né, do mestrado ao pós-doutorado, e o meu tema sempre foi mais a questão da conjugalidade, da transmissão psíquica entre gerações, e para falar disso, a gente tem que falar do inconsciente, inclusive para falar de transmissão psíquica, né? E aí a gente trouxe esse tema, embora a gente saiba que a maioria dos nossos seguidores já ouviram falar sobre que inconsciente é esse, mas hoje a gente está trazendo com um toque diferente, com um olhar, né? É a mesma base, é o mesmo inconsciente, mas para a gente estar dialogando numa linguagem que fique acessível para todas as pessoas, né? Então, assim, o que eu achei interessante? A gente partir daquilo que o senso comum está entendendo do inconsciente, não em termos teóricos, mas em termos da presença dele na nossa vida prática, né? Inclusive, tem muita gente que, quando se fala de inconsciente, morre de medo. Pensa em uma caixa preta, né? Uma caixa que você não pode abrir, porque se você abrir e, de repente, dependendo do que você encontra lá, você perde o chão, você perde a estrutura. Então, eles têm umas noções, assim, que dá medo, né? Então, é muito do senso comum. Então, quando a gente fala de girando as chaves do inconsciente, lógico que nós estamos falando de algo que não é nossa vida consciente. E para muitas pessoas do senso comum fica essa impressão assim, eu já escutei muito isso. Mas, Eunides, escuta aqui, esse inconsciente não é aquele inconsciente que prega a peça na gente? Eu tenho impressão, eles têm impressão que o inconsciente é como se fosse uma outra pessoa que estivesse escondida atrás da porta, pronto para aprontar alguma coisa, para sabotar a vida da pessoa e para fazer as coisas darem errado. E outros, do senso comum, usam o inconsciente para se desculpar. Não, me desculpa, eu fiz isso de modo inconsciente. Como se isso tirasse a responsabilidade da pessoa pelos seus próprios atos, né? Mas será? E outros acham que o inconsciente é o misterioso, inacessível, aquilo que é o desconhecido, que não se pode conhecer. E aí dá essa impressão de que é como se tivesse uma parte da mente da pessoa que trabalhasse contra ela para sabotar as suas possibilidades e os seus planos, né? Então, nós vamos apresentar aqui, com uma linguagem bem acessível para vocês, que não é bem assim. Eu acho que vocês vão sair daqui hoje, se vocês ficarem até o final, vocês vão sair daqui hoje querendo visitar, girar as chaves do inconsciente de vocês, visitá-lo, porque é o que se encontra, né, quando se gira a chave. Pensa numa chave, uma porta fechada, né, que você nunca abriu. O que eu vou encontrar do outro lado se eu abrir? Você não sabe, a não ser que você abra. Pode ser que você queira abrir a chave do seu próprio inconsciente para encontrar não um sujeito sabotador atrás de você, mas alguém, um sujeito pleno de potencialidades que pode mudar radicalmente a sua vida e o modo como você está vivendo, né, Maria Clara? Isso. Inclusive porque a gente pensa muito como um sujeito, né, como se fosse uma coisa separada, uma entidade, alguma coisa assim que controla, que domina tudo, né? Isso até é cultural, isso foi entranhando em toda a cultura, em várias ciências, ciências sociais, as ciências humanas, todas as outras ciências foram ficando é um modo de olhar para o ser humano como se ele fosse somente, meramente, um ser condicionado. Ou seja, mesmo quando você acha que você está sendo livre, você não está. Você está agindo de acordo com um determinado psiquismo, alguma coisa que você
não sabe o que que é, e essa coisa te domina e você não tem como fazer. Então a gente fica como se nós fôssemos joguetes, né? Joguetes à mercê do destino. E que esse destino já teria de alguma maneira traçado. Se você quisesse fugir dele, você não consegue, porque quando você vê, você já caiu no buraco de novo, né? E é inconsciente, é impulsivo, eu não tenho culpa. Não é uma questão de culpa, é porque a gente percebe, né? Isso a gente percebe pela prática clínica, mas tem grandes filósofos que falaram sobre isso, especialmente o Russell e Edith Stein. Eles vão falar o seguinte: não tem consciente e inconsciente separado. É uma questão só de grau de profundidade, né? Então, o Russell fala que existe um consciente reflexivo, aquele que reflete, que tem consciência dos seus atos, e existe um consciente não reflexivo, pré-reflexivo. Então, ele fala de uma dimensão de registros psicológicos, afetivos, emocionais, que nós não temos consciência, mas ele está lá ao mesmo tempo, ele não está fora de nós, ele está dentro. É aquela coisa quando a pessoa fala assim de intuição, né? Eu senti uma coisa aqui, eu senti que ia acontecer. E quando a gente fala sentir, né? A gente não põe nunca a mão na cabeça. Eu sempre falo, eu senti, não sei explicar o que que é, realmente a gente não tem palavras para explicar, mas é uma intuição. O que que é intuição? É um modo de conhecer as coisas. E a gente não tem consciência de tudo que está acontecendo. Quando você entra num ambiente, você percebe as coisas do ambiente, mas não tudo. Você percebe, às vezes, um clima, um astral, né? O que está rolando ali. Você sente intuitivamente, você não consegue dar um nome para aquilo que está acontecendo. E você se sente bem e, às vezes, você se sente muito mal, que você também não sabe explicar por quê. Porque a princípio está todo mundo te tratando bem, todo mundo sorrindo para você, e você tem aquela sensação que tem uma coisa estranha, né? Assim como às vezes as pessoas estão falando de você, você chega no ambiente e fala assim, o quê? Né? Você tem a sensação nítida que você era o assunto, né? Quando você chega, mesmo que todo mundo disfarce muito bem. Então são fenômenos humanos, de todos os seres humanos, que é um modo de conhecer que não é só o conhecer do intelecto, é um conhecer tudo ao mesmo tempo, apreender tudo ao mesmo tempo. Só que a gente não presta atenção em tudo ao mesmo tempo. Algumas coisas ficam registradas conscientemente, a gente lembra, e tem outras coisas que ficam não percebidas, mas estão lá. É isso mais ou menos que a gente vai vendo no trabalho com o inconsciente. É esse tipo de trabalho que vai se tornando possível pela própria metodologia da abordagem direta do inconsciente, que é a ADI, numa terapia de integração pessoal, porque é preciso considerar o ser humano como um todo para poder ajudá-lo como um todo. A gente não é pedacinhos, gavetinhas, né? Fala, É, Inês. eu estou pensando aqui, né, Maria Clara, a gente entrar um pouco mais na vida prática, o inconsciente no nosso dia a dia, que é o que vocês estão querendo ouvir mais um pouquinho, né? Mas aqui, ó, tem a psicóloga Eliane Guimarães, escreveu aqui, intuitivo, né? Nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Mas nós não vamos ficar muito teóricos. Nós temos como dar uma fundamentação teórica. Mas aqui, o tema para a maioria aqui é interessante a gente usar uma linguagem mais acessível e entrar na vida prática mesmo. Eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês e gostaria de fazer um desafio para vocês, né? Mas aguarda aí, Eliane, que a gente vai voltar nessa questão da intuição, que é muito importante a sua pergunta, tá bom? Eu queria deixar uma pergunta, assim, olha, por exemplo, o que você acha que vai encontrar dentro de você, lá nas camadas mais profundas do seu inconsciente, se você girar as chaves e abrir as portas para acessar diretamente a sua vida inconsciente? Que tipo Aí de não coisa, que tipo de coisa você acha que vai encontrar lá? Vocês podem ir escrevendo aqui para mim, gente, pode ir falando aquilo que vier intuitivamente na cabeça de vocês, tá? E aí a gente vai partindo disso também para conversar. Então, quer falar, Maria Clara? Eu ia não ia completar falar aqui o que que a você está Edna falando. mandou um depoimento muito bonito aí. Você consegue ler?
Sim, a Edna da Saúde, né? Tive uma grande virada de chave em um mês após uma sessão de terapia. Aconteceu quando descobri que estava diabética. Nessa hora, a depressão desapareceu. Junto com ela, 26 quilogramas e os exames estão normais. Olha, agora, lendo assim o depoimento da Edna, a gente acha que tudo aconteceu em uma sessão de uma hora para outra, né? É uma sessão, mas com todas as outras, porque a gente tem um processo que a gente chama de processo circular, onde você faz a diagnose da raiz primeiro dos seus sofrimentos psíquicos. Então, você acessa toda a sua vida, toda a sua história, desde o útero materno, mesmo aquela história que você não tem memória, faz de útero materno, infância e tal, mas você trabalha esses núcleos, essas raízes dos sofrimentos e os sintomas vão se quebrando. Olha, eu estou dando um resumo para a gente poder ficar mais dentro do tema, dentro das perguntas de vocês, tá? Edna, muito obrigada pelo depoimento. Agora, para você chegar nessa virada aí e fazer tantas mudanças, eu, como psicóloga, já sei que você fez um processo profundo, um autoenfrentamento profundo, né? Porque, gente, o método ADITIP, enquanto psicoterapia, ele oferece a mesma oportunidade para todos. Agora, quem vira a chave é o próprio sujeito, porque aquilo que ele fechou, só ele pode abrir, né? O nó que ele fez, só ele pode desfazer. O que a gente pode fazer é estar junto com ele, conduzindo o processo para que ele possa girar as chaves da sua interioridade e entrar nessas camadas mais profundas. Mas olha aqui, já estão respondendo as perguntas aqui, Maria Clara. Acredito que no inconsciente tem dores, punições incorretas, né? Então ele está falando sobre dores, sofrimentos e culpas. Que lá nós encontramos isso. Gente, vão falando aí, vamos até anotando aqui, e depois a gente vai juntando as impressões de vocês para a gente falar sobre o que vocês acham que vão encontrar se girarem as chaves do inconsciente. Quem mais? Quem mais fala para nós aí? Bom, só para completar um pouco o que a Maria Clara falou, gente, é muito importante que a gente, quando nós falarmos do inconsciente, nós tenhamos essa noção de que é uma camada da nossa consciente que opera de um modo diferente que a nossa consciência. E aí a Maria Clara falou que é o inconsciente, ele é muito mais do nível intuitivo, e que ele opera sem que a gente chegue a perceber que ele está operando. Ele simplesmente regita a totalidade do que nos acontece. Então, se você está, por exemplo, em um evento, assistindo uma palestra, enquanto você está olhando para frente e olhando, por exemplo, para o palestrante, aquilo que ele está dizendo, para como ele está se vestindo, etc., o seu inconsciente está registrando a presença de todas as pessoas que estão ao seu redor, atrás de você, à sua frente, suas emoções, seus pensamentos internos. Por quê? Porque existe uma comunicação inconsciente, mesmo que a gente não chegue a ter consciência dela, né? E todo o ambiente, inclusive as cores, os detalhes, os pormenores e a totalidade. Então, a nossa mente consciente, a gente costuma lembrar de um fragmento daquilo que a gente colocou atenção. Mas o inconsciente, ele acessa camadas e camadas mais profundas das nossas experiências. Mas ele não é só o inconsciente psicológico, aí que está. Nós temos registros, mas ele vai muito além de ser um depósito de experiências e de memórias das nossas experiências. Ele é muito mais do que isso. Ele tem outras propriedades que a gente precisa conhecer para entender por que é importante a gente girar essa Amém. chave e fazer o autoconhecimento e mergulhar nessas águas mais profundas, né? Quem mais vai nos dizer aí o que acha que encontrará aí quando girar as chaves do próprio inconsciente? Alguém aqui teria medo de girar as chaves, de acessar o seu inconsciente? Estou deixando essas provocações aí para vocês, tá? E daqui a pouquinho a gente já vai entrar com um caso clínico. Maria Clara? Então, olha aqui, a Alessandra falou aqui um pouquinho. Eu acho que tem um potencial que está bloqueado. Sinto isso. Tá vendo? Esse sinto isso já não é uma informação que você pegou de um livro. Você pode ter visto vários livros, mas esse eu sinto que eu estou bloqueada é uma informação do nível intuitivo.
Então, como é que o inconsciente, a gente fala do inconsciente, mas pensando como é que essa camada da consciência, que é mais profunda, ela age? Ela age via intuição. Já lembro, lá já respondendo um pouquinho, a intuição é um modo de conhecimento de todos os seres humanos. Nós não temos só o modo de conhecimento intelectual, mas nós temos esse modo de conhecimento que é intuitivo. E essa intuição capta tudo, inclusive conscientemente, mas algumas coisas ela não apreende conscientemente, ela só apreende intuitivamente. Mas está lá, por isso que pode ser resgatado, principalmente no processo psicoterapêutico, para a gente poder trabalhar essas impressões, né? Eu depois vou dar até o exemplo aqui do livro, Anides. Então, ela falou Tá. que tem um bloqueado, sente que tem um potencial bloqueado, perco um trabalho e depois tenho dificuldade em buscar outro. Tá aí a virada de chave. A virada de chave é exatamente quando você descobrir, Alessandro, que provoca em você mesmo inconscientemente um movimento que muita gente diz de auto-boicote. A pessoa faz coisas que atrapalham a ela mesma, totalmente incoerentes, nem ela entende, quando vê ela já fez. Ou outro tipo de compreensão. Mas seja como for, o objetivo não é descobrir o que bloqueia só. Isso a gente consegue descobrir em termos afetivo-emocionais. Mas é preciso, nesse processo que a Unides falou, que a gente consiga descobrir o problema, é a primeira parte. E aí a gente vai fazendo todo um caminho para conseguir desmanchar o registro ligado ao bloqueio. Na vida prática, muda completamente. Mas junto com isso, a gente vai abrindo assim, o olhar, abrindo os horizontes, vai descobrindo muitos potenciais, muitas capacidades, muitas qualidades que também estavam inconscientes, por incrível que pareça. Também a pessoa não tinha consciência de tanto potencial, de tanta capacidade. Ela desconfia que está sendo menos do que ela poderia ser, mas fica aquela roda, eu não consigo, eu não posso, não vou, não sei o quê, e sempre rodando em cima, e aí vai aumentando alguns sintomas, baixa autoestima, insegurança, medo de errar, medo de procurar outra coisa e não dar certo, porque aí tem o medo de ser rejeitada, aí tem o medo de pensar que não tem valor porque foi rejeitada. Então a gente começa a evitar situações que podem nos colocar diante desse risco por um problema psicológico, que é tratável. Mas quando você vai tratando, é como se você fosse tirando sabe, neblina de manhã, quando tá tudo assim, sendo uma montanha com neblina de manhã cedinho, você não enxerga nada, você não enxerga a estrada, você sabe que tem planta lá, que tem uma montanha linda e maravilhosa, mas você não enxerga, você só vê nuvem, e você fica tenso porque você não enxerga o caminho direito, aí começa a nascer o sol, e aí vai dissolvendo as nuvens. E aí você consegue perceber toda a beleza que estava lá e você não via. Você só via perigo. Então é um movimento humano que pode acontecer com todos nós, não necessariamente através de uma psicoterapia, mas é um caminho de ajuda para ir abrindo esses horizontes naquilo que a gente não consegue alcançar sozinho. Olha, eu fico pensando aqui nessa provocação que a gente fez, né? Porque a gente quer desmistificar, né, esse inconsciente que fica no imaginário das pessoas de uma forma geral, como um grande sabotador das nossas possibilidades de ser e de fazer. Então, muitas pessoas entendem ainda o inconsciente como aquela caixa preta, né? E como algo que eu não posso abrir, porque se eu abrir, se eu conhecer o que está lá dentro, isso me desestruturaria, isso me assustaria, né? Não faria bem para mim, porque depois eu não daria conta de resolver e de fechar as coisas que eu vejo lá. E não é bem assim, não é esse o inconsciente que a gente conhece, né? Agora, para desmistificar isso, a gente tem que falar do que a gente encontra em termos de registros, porque existem registros, sim. Então, um de vocês falou assim, olha, eu vou encontrar dores, culpas e punições, né? O outro disse, se eu girar a chave e abrir as portas do meu inconsciente, se eu penetrar nessas camadas profundas da vida inconsciente, eu vou encontrar lá
dons e potencialidades que estão bloqueadas, né? Outro disse assim, o autoconhecimento faz girar as chaves, faz essa chave virar. E quando eu conheço meus potenciais e mazelas, eu consigo ter um pequeno controle das minhas emoções e experiência. A Eliana falou isso, Renate está falando de dores e punições incorretas, e a Alessandra falando desse potencial bloqueado, Maria Clara entrou nesse assunto. O que eu diria para você? Tudo isso que vocês estão dizendo é possível ser encontrado. Por quê? Porque no inconsciente nós temos os registros de todas as nossas experiências, inclusive daquelas que nós não nos lembramos. Por quê? Primeira infância, a gente não tem uma memória consciente muito detalhada. Não temos por quê? Porque nós esquecemos e é normal esquecer. Faz parte da estrutura da nossa consciência o esquecimento. A gente vê isso no método da DEITIP e a gente vê isso com essa base da antropologia fenomenológica de Russell, com a filosofia e a antropologia. Em Russell a gente vê isso também, tá? Mas o que acontece? Nós temos aí experiências que nós não temos lembranças porque esquecemos, e nós temos experiências, por exemplo, da fase de útero materno, que estão registradas e podem ser acessadas da vida intrauterina, inclusive dos nossos familiares, né, que nos transmitem toda a sua história, nós podemos acessar, mas que nós não temos memória. Então, existem experiências vividas, não de forma consciente, e que eu não tenho memória, não tenho lembrança, desculpa, mas não significa que a memória não existe. Então, é o que a gente chama de memória sem lembrança, me referindo ao método DEITIP e à Rússia também. Tá bom? Por que é importante a gente falar disso? Porque vocês estão falando daquilo que vocês vão encontrar, se vocês girarem as chaves. O que a gente está chamando de girar a chave? Não é girar a chave para fechar, é girar a chave para abrir. E penetrar, entrar em contato direto, olhar para, conectar-se com essas camadas profundas que estão na nossa interioridade, né? Então, assim, esse inconsciente não é fundamentado no inconsciente tal qual Freud descreveu da psicanálise familiar, embora você possa encontrar uma semelhança ou outra. Porque ele não é só o inconsciente psíquico. Ele não é um inconsciente que aquilo que está registrado são esquecimentos de fatos traumáticos. Não, nós esquecemos até das melhores lembranças. Isso a gente vai ver em Rússia, a gente vai ver no método da ETIP. Você olha quantos pacientes, quando giram as chaves do inconsciente, eles descobrem tantos momentos ricos de amor que ele recebeu e ele achava que não tinha sido amado, tanto no útero materno quanto na primeira infância, quando ele descobre que ele tem capacidades que ele nem imaginava, potencialidades, como disse a Alessandra aqui, e que estavam bloqueadas por ele mesmo. Então, a pessoa ela tem acesso a memórias lindas, as mais vivas, as mais lindas, e ela esqueceu. Esqueceu, e aquelas memórias sem lembrança também. Então, vejam bem, então não é, o inconsciente, ele não é esse inconsciente que trabalha para nós esquecermos memórias traumáticas. A pessoa, por defesa, pode não querer se lembrar de um fato que marcou e que foi um sofrimento para ela. Pode, claro. Mas ela também pode decidir apagar as memórias mais lindas que ela teve com o pai e com a mãe, porque ficou magoado no dia que o pai foi embora. Então, assim, e também pode não ser uma decisão de esquecer. É simplesmente pelo fato de que a nossa consciência ela não lembra de tudo. Então, com o tempo, a gente vai perdendo a distinção daquilo que a gente presenciou. Porém, fica tudo registrado. Né? E tudo isso que foi esquecido, ou mesmo a memória sem lembrança, você pode acessar, porque está tudo registrado nessa camada da nossa consciência, que é o inconsciente. Agora, vejam bem, gente, é muito importante que vocês saibam disso, né? Quando nós entramos na nossa interioridade, o que nós percebemos não é apenas o inconsciente como um depósito dos registros das nossas experiências.
sejam elas lembradas ou não por nós. O inconsciente ele não é só inconsciente psíquico. Isso a doutora Renate vai escrever no livro dela, As Chaves do Inconsciente. Quem não leu, não deixe de ler. É um livro excelente para ler, vocês vão gostar muito. Olha a Maria Clara mostrando para vocês. Está em que edição, Maria Clara? Já? Atualmente na 32ª edição. E já Já traduzido para o traduzido para o italiano italiano. também. Isso. E já vem aí para outras línguas. Agora, gente, por que eu estou falando isso aqui? Porque quando a gente fala assim, por exemplo, essa frase, o autoconhecimento faz a chave virar, é muito interessante, mas aqui, na verdade, o que a gente percebe é que existe, é que quando você vira a chave, abre a porta e entra na sua interioridade, que é o seu inconsciente, é esse abrir e entrar que permite o autoconhecimento nas camadas mais profundas. Então, é girar as chaves do inconsciente, abrir, acessar, olhar, entrar em contato, trabalhar aquilo que está lá, tomar consciência das nossas potencialidades, isso promove um autoconhecimento que vai em camadas muito mais profundas. E aí sim nós conseguimos responder perguntas que estão dentro de nós sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, que nós não sabemos responder ou que damos explicações que não nos convencem, porque também a explicação não muda nada para nós. Por quê? Porque o nosso olhar é um olhar a partir de uma camada mais periférica, e quando a gente pega essa consciência e olha para dentro, para essas camadas mais profundas, nós vamos acessando aquele horizonte que a Maria Clara falou, que o inconsciente captou, aprendeu e registrou aquilo que a gente sabe, que a gente conhece ou que a gente lembra. E não é só os fatos. Então, não são apenas fatos e experiências registradas. Você vai, quando você abre a chave, você vai saber quem você é. De fato, a sua verdadeira essência. Você vai conhecer uma pessoa que é você e que você não sabia que é, porque você se boicotou e deixou de ser quem você deveria ser inteiramente. Você bloqueou suas potencialidades. Você vai conhecer as raízes das suas primeiras impressões que estão sabotando a sua vida. Então, assim, inconsciente é o meu sabotador, é ele que me sabota, não. Eu me autoprogramei a partir de experiências vividas, desde muito cedo. E essas autoprogramações, é elas que são sabotadoras. E o que o meu inconsciente faz? Ele me obedece. Então, gente, olha aqui, ó. Tem um eu aí, no centro da pessoa humana. A ADI vai dizer isso, a Edith Stein também. Um eu que é livre. Um eu que tem grandes potencialidades. Potencialidades inimagináveis. Você pode estar usando 10% da sua inteligência e ter bloqueado 90%. Mas esse eu continua lá, intacto. Mesmo que encoberto pelas feridas que você colocou sobre ele. E olha, esse eu é ele que comanda o inconsciente. Esse eu mais profundo. Vocês achavam que era o contrário, né? Eu sou comandado pelo meu inconsciente. Não, o meu inconsciente, ele é alguém que obedece os comandos que eu já dei desde o começo da minha vida, como se fosse uma espécie de profecia. Muito bem, sendo no útero materno eu pensei que eu não quero viver, que eu não quero crescer, que eu não posso dar certo, que eu sou inútil. O meu inconsciente acata isso e ele trabalhará para que eu me torne aquilo que eu estou dizendo que eu sou. Então, não é ele o sabotador, sou eu. E por isso eu posso decidir fazer uma mudança, e quando eu decido mudar, ele opera a partir da decisão nova que eu tomei agora, e ele me favorece. Desabrochando e florescendo todos. O que vocês estão achando disso? Não é uma virada? Não é um raciocínio totalmente diferente? Não é o inconsciente que manda em mim, mas ele é aquele que opera a partir das decisões desse eu que já está presente desde o útero materno. O que acontece é que eu não sei por que eu estou fazendo isso comigo. Por quê? Porque essas decisões, essas impressões começam muito cedo na nossa vida, às vezes na primeira infância. Aí hoje aqui eu estou sabotando, postergando, fazendo um monte de coisas contra mim mesmo, estou sendo meu pior inimigo, boto a culpa no meu inconsciente. Não, meu inconsciente ele só executa as ordens que eu dei. Se eu mudar, e se eu
tomar outra decisão a par... E se eu quiser ser quem eu sou, por exemplo, desbloquear as minhas potencialidades, ele trabalha fazendo a gente florescer. Ele é o que executa, mas a ordem vem do nosso eu interior. Tá? Obrigada, eu vi alguém falando que live maravilhosa. Gente, eu acho que eu estou falando muito, né, Maria? Não, tenho certeza que estou falando muito. Vamos lá, Maria Clara, você ia contar um caso aí. Gente, desculpa. Não, Eu começo, eu tô vou... assim empolgada que tá todo mundo participando. Mas você pode me interromper também, né, Maria Clara? Fala, Eunice, peraí, deixa eu entrar com o caso aí, vamos lá. Tem perguntas muito profundas que estão chegando aqui, É, que tô... a gente vai ter que guardar algumas aqui para ir respondendo aos poucos. Algumas a gente não vai conseguir responder hoje. Mas muito obrigada. Sabe o que que eu pensei, Eunice? Que uma forma da gente... Porque é um pouco mesmo, a virada de chave é também na cabeça da gente. A gente está trazendo... A gente escutou uma vida inteira de uma determinada maneira. Principalmente os psicólogos ouviram a vida inteira, tiveram todo um curso de formação por um determinado olhar, por um determinado paradigma. E a gente está trazendo aqui um outro olhar, o que inclui uma visão diferenciada do ser humano, mas que não é novidade, né? Mas você vai ter autores que vão falar dessa necessidade de se olhar o ser humano integralmente e de se estudar fenômenos que não foram considerados até agora. E como você não podia colocar num laboratório e testar, ou não dava para você provar o condicionamento, você prova a partir de ratinhos, né? Que não é muito a mesma coisa que um ser humano. E que nós todos, seres humanos, temos condicionamentos e temos registros, isso a gente também já sabe. A novidade é como fazer para desmanchar o registro. Então, às vezes, tem umas coisas que a gente esquece conscientemente, mas no inconsciente está registrado e age, mesmo que a gente não lembre. Então, qual que seria, pelo menos, a nossa maneira de pensar? E desde a doutora Renate Osh Moraes, né? A melhor maneira é a gente resolver o problema. E não ficar abafando, fazendo de conta que ele não existe, ficar dançando lá, não quero ouvir. E você não resolve o problema. Não quero ouvir, não quero ver, não quero entender. E, por incrível que pareça, as pessoas às vezes fazem isso com elas mesmas. Para quê? Para não sofrer aquilo que é causa de sofrimento, que é muito específico, não é um não sofrer geral. É um não sofrer aquilo que me fez sofrer. Para isso, a pessoa cria muitos artifícios, como se isso fosse uma solução, mas isso vira uma prisão, uma verdadeira prisão. Então, quando a pessoa vai se dando conta da prisão que ela montou para si mesma, ela começa a querer mudar isso. E aí você tem o contexto que isso foi gerado, o que foi entendido, como é que foram as coisas, tem vários fenômenos. Mas um fenômeno, por isso que eu peguei o livro também, né? Esse aqui é do Monstruário da Tip Clínica, então tem um papelzinho aqui. Mas esse é o primeiro livro que a doutora Renata escreveu, que chama exatamente As Chaves do Inconsciente, por isso Girando as Chaves do Inconsciente. E logo na introdução ela vai trazer essa simbologia da chave, né? Mas se a gente pensar assim, você imagina que isso aqui está tudo obstruído, né? Você só tem uma visão. Você tem só essa visão aqui, da capa. O que você pode dizer que isso é? Se você pensar desse jeitinho, pena que eu não estou com mais recursos para isso, né? Você só vê mesmo a capa. Na realidade consciente, na percepção consciente, você só vê a capa. Mas todos vocês, inclusive o que eu falei, né? Todos vocês imediatamente completaram o resto. Intuitivamente, porque vocês não estavam vendo o resto. Então, essa completude a gente percebe pela intuição. A gente intui o que a gente vê e o que a gente não vê. E isso fica registrado, o que a gente vê e o que a gente não vê. Só que quando a gente só vê uma parte, a gente pode cometer um engano de interpretação. A gente pode dizer que isso é uma folha de cartolina. Agora, falar que isso é folha de cartolina é uma redução em relação ao livro e é muito menos do que o livro é. Então é isso que a gente faz às vezes com a gente fica fixado numa determinada
situação, emoção, compreensão e fecha a possibilidade de ver o livro. Mas na hora que você vê o livro, muda tudo. Capa não é igual livro. O livro É. contém a capa, né? Olha, veio uma pergunta aqui, Maria Clara. Eu entendi como pergunta, tá? Se o esquecimento ajuda a nossa psique, né? Uhum. Existem teorias que pensam por esse lado, né? Mas a nossa experiência, e também a experiência em outras linhas de psicoterapia, já percebem a questão do esquecimento de uma forma diferente. Como eu disse para vocês, existe o esquecimento natural, que faz parte da estrutura da consciência humana. Não nos lembramos de tudo. Você não vai se lembrar do que você pensou ontem às 5 horas, 16 minutos e 5 segundos. Você não vai se lembrar. Você pode ter uma noção, tentar falar onde é que eu estava, com quem que eu estava. Não exatamente. Agora, o inconsciente registra detalhadamente e ele pode acessar esse momento e mostrar, inclusive, em camadas profundas, os sentimentos que você teve, os registros que você fez. Vocês compreenderam? Então, a memória inconsciente ela é muito mais profunda e mais detalhada e ela não se perde. Agora, o esquecimento que não é aquele que faz parte da estrutura da pessoa humana, porque se faz parte, é natural esquecer. Eu não estou esquecendo para não sofrer. Não estou esquecendo como um mecanismo de defesa. Eu estou esquecendo porque faz parte da estrutura da pessoa, mas no esquecimento. Pronto. Mas agora, e esse esquecimento que vem como uma autodefesa que as pessoas dizem que é melhor esquecer? Não esquece isso, esquece. A gente vê, pela nossa experiência clínica, e eu falo do método ADATIP, mas eu também falo de uma experiência de quem estudou em 2015 a psicanálise familiar no doutorado na França, tá? Então, se eles dizem uma coisa, eu estou trazendo o que eles dizem, apesar de serem linhas diferentes de psicoterapia, eles dizem algo que é exatamente aquilo que nós vemos na experiência do método ATIP. O que eles veem, né? Que, por exemplo, as feridas e os segredos familiares, que são transgeracionais, por exemplo, que eles se transmitem de geração em geração, os segredos. Então, existe a herança bendita e existe a herança que eles falam maldita. Mas não é maldita de maldição. É maldita por quê? Porque não foi dito, não foi falado, não foi conversado, não foi elaborado, não foi tratado. Que isso passa em estado bruto e vai adoecendo os herdeiros. Compreenderam? Então, o que acontece? E na experiência clínica do método ADATIP, a gente vê a mesma coisa. Todas as feridas emocionais que não são elaboradas, faladas, tratadas, elas continuam operando na vida inconsciente da pessoa. Então, esquecer não garante não sofrer. Esquecer não apaga o problema, porque a pessoa esquece conscientemente, mas o inconsciente não esquece. Não existe o esquecimento na sua totalidade. Mesmo aquilo que eu esqueci continua existindo como realidade vivida, presente, registrado no meu inconsciente. Então, assim, o que resolve mesmo, o que tira do sofrimento é a elaboração das experiências vividas como sofrimentos, as decisões que eu tomei e os danos que eu fiz em mim. Então, assim, mesmo aqui, como a gente falou outro dia sobre transgeracionalidade, vamos para a live, está lá gravado, vocês vão ver que é super interessante. Mesmo aqueles segredos familiares que as pessoas fazem virar segredo para que os herdeiros não sofram, ou os contemporâneos não sofram, mesmo o que está escondido passa para nós como herança psíquica de nossos familiares. Ah, gente, calma aí, nós não estamos falando de vidas passadas, não. A gente não verifica isso na nossa experiência clínica. Estamos falando da herança da história dos nossos familiares ancestrais, avós, bisavós, tataravós, etc. E aí vai, tá? Que é uma herança que nós recebemos, a parte benévola de toda a riqueza, amor que foi dado, bons exemplos, caráter, etc.,
mas também das feridas emocionais não elaboradas. Agora, por que eu estou falando isso? Justamente para dar um exemplo, né? Que eu posso, por exemplo, por uma defesa, apagar da memória consciente uma experiência que eu tenha vivido, como já peguei pacientes que disseram isso, né? Lá na infância, por exemplo, uma criança que sofreu um abuso sexual na infância, por exemplo, né? Então, por uma defesa, ela apaga aquilo da consciência, né? E ela toma outras decisões como se fosse para se proteger, para não sofrer. Só que as decisões que a pessoa toma para se proteger, na maioria delas, ela tem que diminuir suas próprias capacidades e suas possibilidades para ficar fechada numa caixa, o que é adoecedor para ela. Ela só vai sair da caixa, só vai florescer o dia que ela desfizer esses nós que ela deu nela mesma. E os danos que ela causou a ela, sim. Alguém está perguntando aqui, acho que é Rosimeire, por que os danos que eu causo a mim? Porque aquilo que me acontece, a gente vê isso quando a gente gira as chaves do inconsciente, aquilo que me acontece, aquilo que o outro faz, me afeta. Mas é a decisão que eu tomo, o posicionamento que eu assumo e o que eu digo de mim, o autoconceito que eu me dou, que faz eu me enquadrar nisso e me tornar isso que eu digo que eu sou e que é tão destrutivo e negativo. Então, assim, o nosso sofrimento, ele resulta muito mais do nosso posicionamento do que decidimos diante dos fatos que vivemos do que dos fatos em si. As pessoas que saem da guerra saem traumatizadas, mas tem gente que sai de uma situação de guerra querendo construir um mundo melhor. Isso Viktor Frankl falava, né? Ele estava no campo de concentração e tinham esmagando as plantinhas, né? Botando a culpa nas plantinhas. Tinha gente que saía de lá como ele, querendo construir um mundo mais humano, para que não se repetisse a guerra. Nosso posicionamento de estudo, tá? Então, vamos prestar atenção nisso, que eu acho que é muito importante a gente começar a entender que as nossas feridas podem ser trabalhadas e que eu esquecer não garante eu não sofrer. E que a minha consciência pode esquecer, mas o meu inconsciente não esquece. As decisões que eu tomei diante daquele acontecimento continuam me prejudicando. E no momento em que eu trabalho, elaboro e que eu curo essa ferida emocional, porque eu me reposiciono, se o meu posicionamento mudou, o acontecimento é o mesmo, mas se o meu posicionamento mudou, as consequências que vieram desse posicionamento também mudam. Tem uma pergunta aqui da Rosimeire, Maria Clara, para você. Olha, como esses danos acontecem no útero materno? Será que você poderia responder isso para a Rosimeire? Isso, Rosimeire, muito obrigada pela pergunta, porque eu trouxe aqui dois trechinhos de dois pacientes diferentes, exatamente para exemplificar isso. São dois pacientes que o tipo de problema e principalmente o tipo de registro, veja, o registro já é um posicionamento. O registro está ligado àquilo que a pessoa compreende e entende da situação, dos outros envolvidos e de si mesmo, que é esse eu que a Rosimeire também falou. Acho que nós vamos ter que fazer uma live só sobre isso, tá? Ela fez uma outra pergunta, como eu se faz no útero materno. Mas o exemplo que eu vou falar aqui talvez comece a clarear um pouquinho mais isso. Então, um caso, num momento também da fase do útero materno, e você só trabalha em fase do útero materno? Não. A gente vai procurando a raiz, a origem do sofrimento psíquico, a base, que se construiu todo um edifício já meio torto, já meio distorcido. Então, para a gente arrumar o edifício, a gente tem que pegar a base para poder arrumar tudo, né? E aí, por aí, a gente pode. Se você quiser tratar uma árvore que está doente, você vai olhar como é que está a raiz dela. Porque se você tratar a raiz, você está tratando a árvore inteira, é mais ou menos essa a lógica. Mas se trabalha os períodos da fase da gestação, da primeira infância, adolescente, vida adulta, vida atual, questões que estão acontecendo agora, mas não é a gente que escolhe isso, não. O próprio paciente, que é ele mesmo que vai identificando o momento que tem que ser tratado pela intuição, que vai dizendo isso. Então, a paciente, num contexto desse de útero materno, falou de uma situação da briga dos pais e que essa situação acontece no momento da notícia da gravidez. E eu fui perguntando, a gente vai com perguntas, mas o que te chama atenção?
Eu vejo minha mãe assustada e meu pai nervoso. Bom, depois nós vamos investigar tudo isso, o que é essa mãe assustada, esse pai nervoso, mas ali eu perguntei como que era isso para ele. E aí vem as conclusões que ele foi fazendo da situação, que é muito única. Ele falou: eu sou motivo de briga, eu não sou um bem, literalmente, não sou bem-vindo, mas eu não sou um bem de existir, a minha pessoa não é causadora de bem, eu sou errado de existir e eu não sou amado. Fechando tudo isso, porque tudo isso está ligado ao não ser amado. Isso que eu queria trazer agora para vocês. Como é que essa pessoa construiu? Ela faz uma espécie de um arranjo, partindo desse primeiro entendimento, né? O que ela falou? Eu falei, mas como é que essa criança faz? Eu preciso me adaptar ao que os outros esperam de mim. Como que você se adapta aí? Eu me encolho para ficar pequena, para não incomodar ninguém. Mas como é que é esse não incomodar? Eu preciso agradar para poder ser amada. E como é que você faz isso? Eu faço tudo o que os outros querem de mim. Eu até já sei o que eles querem e eu já faço de acordo para agradar. Eu falo, mas qual a consequência disso? Eu não posso ser quem eu sou. E ela então ia virando como se ia virando como se ele fosse um camaleão, que ele tinha que se adaptar àquelas circunstâncias ali. O preço era anular quem ele era, para poder fazer o que os outros queriam, e ele se sentia completamente passivo nessa situação. Um outro paciente, numa outra situação, lógico que as situações, as primeiras relações afetivas, gente, são pai e mãe, primeiros modelos de relação. Então, na fase do útero materno, não tem jeito, vai parecer pai e mãe mesmo. Muito a mãe, mas geralmente com essa conexão com esse pai, positivo ou negativo. Era uma mãe reclamando de estar grávida, porque era um momento de mudança e ela precisava organizar tudo, tudo tinha que estar preparado. E essa criança estava atrapalhando os planos dela, que estava ligado à organização de tudo. Até antes do bebê chegar, mas ela estava fazendo as contas, estava ficando meio apavorada, porque não daria tempo de organizar tudo antes do neném chegar. E o que esse paciente concluiu? Eu não tenho valor para minha mãe. As coisas são mais importantes do que eu sou. Ela prefere as coisas do que eu. O meu eu, falando desse eu que coordena tudo, é errado. Então, essa pessoa já está fazendo uma distorção a nível do próprio eu. O meu eu é errado. E aí, como é que essa pessoa se posiciona? Eu preciso ser perfeito. Eu não posso errar para provar que eu tenho valor. Então, são situações parecidas, mas com sintomas totalmente diferentes, posicionamentos totalmente diferentes, com consequências totalmente diferentes. Mas são prisões. Aquele que tem que se anular para agradar está preso a isso, porque se ele não acertar o que os outros querem, ele não vai ser amado. É como se tivesse uma condição para ser amado, fazer o que os outros querem. Esse precisava ser perfeito. Veja, não é uma questão de querer fazer as coisas bem feitas. É ter que. Não tem querer aí. Tem uma obrigação interna de ter que ser perfeito, de não poder errar, para provar que a vida dele tem valor. Lógico que essa pessoa vivia numa ansiedade profunda. E pegando aqui uma pergunta que nos fizeram, isso não significa que seja a mesma história, tá, gente? É que é muito único, por isso que a terapia é única, pessoa a pessoa mesmo. Mas tinha muito a ver com medo de falar em público, medo de se expor, por causa do medo de errar. Era paralisante, né? Então, queria fazer as coisas bem feitas, mas virou uma obrigação ter que ser perfeito. E o risco de errar era desesperador. Então, essa pessoa se paralisava, fazia muito menos do que ela poderia fazer. E cheia de doenças, principalmente aquelas ligadas à ansiedade.
Acho que são dois exemplos que dá para ilustrar isso um pouquinho que nós estamos falando. Muito bons exemplos, Maria Clara. Nós temos aqui 4 minutos para a gente encerrar, né, a live de hoje. Eu sei que vocês devem estar cheios de perguntas. Acho que nós vamos ter que fazer parte 2, Girando as Chaves do Inconsciente, parte 2, né? E já Então, vamos assim, aproveitar as perguntas que vieram que a gente não conseguiu é, responder. exatamente. Mas tem aqui essa questão de que esse inconsciente mais profundo, que não é só o inconsciente psíquico, ele nos traz, inclusive, ele nos revela e ele nos mostra não apenas o que fizemos com nós e que nunca deveríamos ter feito e por isso adoecemos, mas ele nos mostra o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência e a possibilidade de mudar as decisões destrutivas e retomar essas potencialidades que foram abafadas de diversas formas. E a gente pode florescer. Só que lá também você encontra, né, o sentido da sua existência, da sua, especificamente da sua. Qual que é o seu lugar no mundo? Para que eu venho? Quem eu sou? Você consegue essas respostas. Por que eu não estou sendo quem sou? Você consegue encontrar essas respostas. E não só a resposta do porquê, mas o como eu retorno à minha essência, eu me torno quem sou, também essa resposta está lá. Você encontra nesse inconsciente tesouros que dizem respeito aos valores que realmente são capazes de realizar o ser humano em todas as áreas da sua vida. É por isso que é importante a gente acessar diretamente o nosso inconsciente e conhecer a nossa vida interior, o que fizemos de nós e que nunca deveríamos ter feito, e o que podemos fazer para mudar, para nos devolver a nossa forma original. Pensem sobre isso, né? Eu queria, assim, lembrar aqui uma paciente, eu não vou contar a história dela toda, não se preocupe, né? Ó, Maria Clara, vocês fizeram uma live sobre doença psíquica, mas não consegui assistir, ficou gravado? Depois você manda para a gente uma mensagem falando especificamente o que é, porque nós temos vários aqui que fazem a live, eu, Maria Clara, o Márcio, a Matilde, tá? Ah, gente, eu quero aproveitar, quantas sessões precisa para começar a visualizar esse inconsciente? Não tem uma fase preparatória, mas a percepção do inconsciente ela é muito mais espontânea e natural do que vocês imaginam. Não é hipnose, não é regressão, mas é um acesso consciente à nossa vida inconsciente, tá? Não é Então, nós vamos falar mais. interpretação, não é Não é sugestão. interpretação, exatamente, nem sugestivo. Então, assim, eu queria fazer uma propaganda da live da semana que vem, que eu acho que vocês poderiam, inclusive, compartilhar assim que o post for colocado, vai ser colocado amanhã. Na semana que vem, dia 14, nós iremos abordar, não eu e Maria Clara, não é nós que estaremos aqui, não. Vai ter um time muito forte aqui para abordar o tema sobre mentes perigosas, que é o tema da psicopatia, que é um tema difícil de falar e que precisa ser falado, inclusive para as pessoas se ajudarem, tá? Então, a doutora Helenice, que é médica, psiquiatra e terapeuta desse método, o doutor Márcio Galo, que é médico, psiquiatra e terapeuta desse método, eles vão entrevistar a doutora Hilda, que é uma famosa psiquiatra do Rio de Janeiro, que lida com os casos mais graves do Brasil ligados à psicopatia. Ela é a maior especialista em mentes perigosas. Então, eles vão mais perguntar e trazer a visão da psiquiatria e da experiência dela. Claro, eles vão dar as contribuições deles também, tá? Então, assim, já vão fazendo a propaganda disso, porque é uma coisa que é importante a gente conhecer para entender o ser humano e para saber também como que a gente se defende, tá? Então, assim, agora não dá tempo de contar o caso. Hoje eu não contei caso, da próxima vez eu conto. Mas a gente vai se despedindo. Olha, eu vou deixar aqui o meu abraço para vocês, tá bom? Meu grande abraço. E vou deixar a Maria Clara encerrar aí com o abraço dela também. Muito bom, gente. Obrigada pela presença de todos vocês. Então, gente, só dando uma informação. Na Tip Clínica, no site da Tip Clínica, no Instagram, tem muita live gravada, elas estão todas lá, tá? Tem muita informação sobre a terapia no site também, mas só para responder uma pergunta essa do acesso ao Não dá inconsciente. tempo, não dá tempo. Senão É a só para gente dizer que perde a são 10 a gravação. 15 sessões para fazer A a gente terapia. perde o registro, Maria Clara, se Tá passar do bom, tempo. então tchau, Então, gente.
Nós vamos Beijo. responder na próxima, tá bom? Beijo, tchau, gente.